História real. A vovó e o genro. O descobrimento de um segredo impactante. Maria era a alma de Campo Verde, uma pequena cidade onde todos conheciam seu nome. Com seu cabelo branco como nuvem e olhos azuis que brilhavam com sabedoria, ela era uma avó que irradiava amor. Todo sábado, os netos se aglomeravam em sua casa, cada um querendo ouvir uma de suas histórias, repletas de aventura e moral. Porém, sua vida tranquila estava prestes a ser seriamente abalada. Foi numa manhã ensolarada, com a brisa suave balançando as cortinas de sua sala, que Maria recebeu a primeira carta anônima. A letra era apressada, quase ilegível, mas a mensagem era clara. Ricardo está com sua filha, é só um aviso. Cuidado! Coração de Maria disparou. Ricardo, seu genro querido que sempre trouxera alegria à família, envolvido em um escândalo. Ela não queria acreditar. A desconfiança a consumia, inchando sua mente com imagens terríveis de traição. Na semana seguinte, mais cartas chegaram. A verdade parecia borrada, mas as palavras ecoavam. Traição, segredos, mentiras. Maria desdobrava cada um desses papéis, procurando pistas, até que uma frase a fez parar. Ricardo carrega um passado que pode destruir tudo. A inquietação aumentou como uma tempestade à espreita. Maria decidiu tomar uma atitude. Encontrou sua filha Laura numa tarde ensolarada do parque. O cheiro doce das flores contrastava com o tormento em sua mente. Filha, há algo que eu preciso saber sobre Ricardo. Laura a encarou, uma expressão de confusão, misturada com temor. Mãe, ele não, mas antes que pudesse terminar a frase, o telefone tocou. Era um velho amigo, Eduardo. Alguém que Maria não via há anos, mas que tinha uma reputação de detetive amador. Quando Eduardo chegou, um ar de mistério o cercava. Maria, eu preciso te contar algo sobre Ricardo. Acredite, é sério. O ruído em volta desapareceu. O passado obscuro de Ricardo poderia expor segredos que Maria achava que tinha enterrado. Ele não é quem você pensa. Maria, seus sussurros no povoado têm raízes mais profundas do que imagina. A tensão no ar era palpável. O que Eduardo sabia que poderia mudar tudo? Uma angústia intensa tomou conta do peito de Maria. Como proteger sua filha de um homem em quem confiava tanto? As opções a deixavam em um mar de dúvidas. E se os rumores fossem verdadeiros? Um nó na garganta, a agonia em seu coração crescia. Ela sempre acreditara nos laços familiares, na lealdade que sustentava sua vida. Mas esse era um momento de escolha. Manter o segredo ou expor a verdade que poderia desmoronar tudo. A chegada de Eduardo havia plantado uma semente de incerteza. E a cada palavra que ele dizia, Maria sentia que sua vida, seu lar, sua paz estavam por um fio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. As palavras de Eduardo ecoavam na mente de Maria, enquanto ela tentava reunir coragem para perguntar sobre o que realmente estava em jogo. Mas antes que pudesse falar, uma estrondosa batida na porta interrompeu o momento. Maria saltou de susto. Quem será agora? O coração disparou em seu peito. Ela olhou fixamente para a porta, sem saber se deveria abrir. Eduardo também parecia alarmado. Vou ver, disse Maria, tentando manter a calma, mas sua mão tremia ao segurar a maçaneta. Ao abrir, o que encontrou a fez engasgar. Diante dela estava Ricardo, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Seu corpo estava coberto de sujeira e sangue. O cheiro de pânico emanava dele. Maria, preciso da sua ajuda. A voz de Ricardo era um misto de desespero e súplica. Ela estava paralisada. O que aconteceu? Eles estão atrás de mim. Preciso explicar. Seus olhos se moviam nervosamente. Eduardo deu um passo à frente, confrontando Ricardo. O que você fez, Ricardo? Eu não sei até onde posso confiar em você. Havia um calor na voz. De Eduardo, uma mistura de raiva e proteção. Maria, ainda atordoada, sentia o mundo girar ao seu redor. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz tremendo. Por que você está sujo assim? O que você está escondendo? Ricardo respirou fundo, como se estivesse lutando contra uma tempestade interior. Eu estava em um lugar com pessoas que não deveria estar. Depois de tudo que as cartas disseram, eu não tinha escolha. Ele olhou para Maria, os olhos marejados. Eu sou um ex-investigador. Investiguei crimes que tocaram as pessoas erradas. Aquele passado que você não conhece pode vir à tona e destruir tudo. No fundo, Maria não queria acreditar. O homem que ela havia considerado parte da família, sendo um investigador de verdade? As palavras soavam como uma sentença de morte para seu mundo. Ricardo, você tem que ser honesto. O que você fez? A dor na voz de Maria era evidente. O nó na garganta aumentava. De repente, o som de sirenes ecoou à distância, crescendo mais forte a cada segundo. O olhar de Ricardo se tornou aterrorizado. Eles estão vindo. Você não entende? Eles descobriram o que eu sei. Maria, eu preciso que você me ajude a esconder. Se você não fizer isso, tudo acabará. Ouvindo a comoção de fora, uma multidão começou a se formar na frente da casa. Os murmurinhos cresciam e a tensão parecia alimentar a curiosidade dos vizinhos. Imediatamente, as palavras estrondosas pareciam se repetir no fundo de sua mente. O que você sabe pode destruir tudo. O medo se multiplicava como uma sombra se estendendo pela sala. E se você não for o verdadeiro monstro? Maria se viu questionando. O que mais ela não sabia sobre ele? E cada sílaba carregava um peso insuportável. Ele sempre fora o genro amado, uma pedra no seu lar. Mas agora, tudo parecia estar desmoronando. E sua filha? O que ela faria ao descobrir que o homem que amava carregava um passado tão obscuro? As sirenes se aproximavam rapidamente, e cada segundo parecia um eterno dilema. Ela se juntaria ao genro na escuridão
ou se distanciaria da sombra que ele trazia consigo. O caos lá fora se fundia ao turbilhão dentro dela. As mãos de Maria tremiam. Ela tinha uma escolha a fazer. E quando a porta se fechou repentinamente atrás de Eduardo, o medo mascarado de certeza preencheu a sala. O que se seguiria seria uma decisão que mudaria seu mundo para sempre. Maria estava paralisada. O ar em volta pesava, como se tudo estivesse prestes a desabar. O que você quer dizer com isso, Ricardo? Sua voz soava como um sussurro, sufocada pela incerteza. A multidão do lado de fora havia crescido. Rostos curiosos e preocupados se mesclando, mas seu foco estava na transformação do homem que sempre considerou um membro da família. Maria, por favor, você tem que acreditar em mim. Ricardo suplicou, seu rosto pálido, refletindo desespero. Eu não sou o monstro que pensam, mas os segredos do meu passado. Eles podem machucar sua família. A tensão estava palpável e a batida do coração de Maria ecoava em seus ouvidos. Mas o que você fez? Ela exigiu, o nó na garganta quase a impedindo de falar. O medo e a incerteza a envolviam como uma neblina densa. Eduardo, que até então assistia em silêncio, deu um passo à frente e apontou o dedo para Ricardo. Então, você realmente está dizendo que sabe algo que pode colocar sua família em perigo? Ele estava prestes a explodir de indignação, mas Maria sentiu que algo estava a um passo de se revelar, como se uma sombra obscura se preparasse para sair da escuridão. Ricardo ofegou, a voz trêmula. Eu não deveria ter me envolvido. Mas eu tinha investigando um caso, algo muito maior, que envolve pessoas influentes. E agora eles estão atrás de mim. E eu tenho um arquivo. Preciso que você o veja. Antes que Maria pudesse processar tudo, um estrondo ressoou. A porta dos fundos se abriu violentamente e um homem encapuzado entrou, seus olhos brilhando de raiva e determinação. Ele estava armando uma arma. E a cena congelou. O homem mirou diretamente para Ricardo. E o reconhecimento atingiu Maria como um soco no estômago. Era alguém que ela conhecia. Alguém que fazia parte da própria vida dela. Você não deveria estar aqui! O homem gritou, indignado. Maria olhou para ele e viu um fragmento de sua própria história. Um rosto que ocupava uma parte de sua infância e que, a esta altura, se tornara um eco distante de um passado esquecido. E, por um momento aterrador, tudo fez sentido. Paulo, ela sussurrou, confusa e apavorada. O que você está fazendo aqui? Mas o olhar de Paulo se fixou em Ricardo. E então as peças começaram a se encaixar. Ele não era apenas um amigo do passado. Ele também tinha um histórico de corrupção e crime. Um eco na mente de Maria que não poderia ignorar. Foi você que o trouxe para cá? Paulo afirmou, a raiva crescendo em sua voz. Como você pôde confiar nele? Maria sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, revelando uma verdade que ela nunca imaginara. O que você sabe, Paulo? A voz dela ficou firme, mas o tremor revelava o pânico. Você sabia de tudo isso e nunca me disse? Ricardo estava em pé, entre os dois, visivelmente assustado, mas também em busca de alguma forma de se salvar.
Maria, é preciso que você confie em mim neste momento. Entre eu e ele, você conhece a verdade. Neste instante, sirenes se aproximaram ainda mais, e risos nervosos, gritos e murmúrios afligidos vieram de fora. Os vizinhos estavam começando a entender que algo estava muito errado. Maria sentiu uma pressão insuportável em seu peito. Ela tinha que decidir, e rápido. E se tudo isso for uma armação? Maria murmurou, o medo a consumindo. E se o passado que você esconde é ainda mais sombrio do que eu pensava? O olhar de Ricardo buscava sua confiança, mas a conexão familiar estava prestes a ser desfeita por segredos que nunca imaginara. O homem que estava à sua porta tinha um poder inquestionável de revelar a verdade, e as consequências da escolha que faria ecoariam em sua vida para sempre. O momento estava tão carregado que parecia que o tempo tinha parado. Maria, a voz de Paulo cortou o ar. Você precisa escolher logo ou poderá perder tudo. Se ele estiver mentindo, a sua filha nunca mais terá a vida tranquila que você sempre quis para ela. Maria olhou para Ricardo, depois para Paulo. O que ela faria em seguida mudaria tudo. E ao fundo, as sirenes se tornavam insuportáveis, anunciando que a verdade estava a ponto de ser descoberta. A sala, antes um lar acolhedor, tornou-se um campo de batalha emocional, onde a luz da esperança e a sombra do desespero se entrelaçavam. Sorrateiramente, uma nova batalha começava, e a vida de Maria estava prestes a virar de cabeça para baixo, sem nenhuma garantia de que voltaria a ter paz. Ela respirou fundo, sentindo a pressão subir, sem saber qual seria seu próximo passo. Maria estava paralisada. O ar em volta pesava, como se tudo estivesse prestes a desabar. O que você quer dizer com isso, Ricardo? Sua voz soava como um sussurro, sufocada pela incerteza. A multidão do lado de fora havia crescido, rostos curiosos e preocupados se mesclando. Mas seu coração só pulsava por uma pergunta. Quem era realmente Ricardo? Maria, por favor, você tem que acreditar em mim, Ricardo suplicou, seu olhar repleto de medo. Eu não sou o monstro que pensam, mas os segredos do meu passado, eles podem machucar Stefania. Eduardo, que até então assistia em silêncio, decidiu intervir. Então, você realmente está dizendo que sabe algo que pode colocar sua família em perigo? O tom de sua voz estava carregado de indignação. Mas Maria sentia que o tumulto emocional era apenas o começo. Do lado de fora, as sirenes se aproximavam, cada vez mais altas, e os murmúrios da multidão tornaram-se uma onda crescente de ansiedade. E então, subitamente, tudo pareceu acelerar. Um grito irrompeu do lado. De fora! Olha, a filha dela! O coração de Maria parou. Era Laura, sua filha. Ela havia saído de casa, correndo na direção da confusão. Mãe, o que está acontecendo? Como um flash, o olhar de Ricardo se transformou. O pânico se misturou a algo mais, como se uma máscara caísse de seu rosto. Laura, não! Ele gritou, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, Paulo bloqueou seu caminho. Fique longe dela! Paulo rugiu, seus olhos chamuscando com uma indignação feroz. A situação estava saindo do controle. Maria
olhou para sua filha, que estava completamente que a todos congelou. Ele começou a avançar, os passos longos e decididos, seu rosto sombrio iluminado pela luz do sol. Ricardo, você não pode escapar do seu passado! Ele gritou, com um tom que reverberava entre as casas. A revelação cortou o ar. Um sussurro de reconhecimento ecoou na mente de Maria. Ela olhou para o homem e seu estômago se revirou. Era um detetive que ela conhecia muito bem de outras histórias. Alguém que tinha investigado os crimes de sua juventude. E também a sua própria vida. Eu sabia que estava em alguma coisa, mas não fazia ideia de quão profundo era, pensou, sentindo o mundo girar ao seu redor. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, sua voz agora interrompida. Pela incredulidade, o detetive deu um passo à frente. Aquele que você ama tem um passado manchado de sangue. Aqueles que ele traiu estão aqui para acertar contas. O desespero tomou conta de Maria. A sensação de traição a ia como um veneno em suas veias. E seu coração doía. Ele não é o que parece. Mas enquanto a tensão aumentava, uma explosão irrompeu da multidão. Um tiro! O eco do disparo cortou o ar pesado e trouxe o silêncio absoluto. Maria se virou em direção ao som, e seu coração disparou quando viu que Laura estava caída no chão, os olhos arregalados. Laura! O grito de Maria rasgou a cena, uma explosão de dor e terror. O mundo ao redor se despedaçou. O que estava acontecendo? Quem havia feito isso? As sirenes agora pareciam uma sirene do inferno, enquanto a multidão entrava em pânico. O detetive estava agora em alerta máximo, e Ricardo parecia petrificado. Não! Ricardo caiu de joelhos ao lado de Laura, que gemia de dor. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele murmurou, a máscara de desprezo e coragem evaporando-se em desespero. E assim, tudo mudou. As verdades que antes estavam ocultas começaram a emergir de maneira brutal, revelando uma trama de segredos que conectava todos ali. O passado de Ricardo, a história de Paulo e agora Laura. Nada era o que parecia. Maria sentiu que sua vida estava se desmoronando como um castelo de cartas. E a única pergunta que ecoava era: até onde esses segredos a levariam? As sirenes ainda uivavam, e Maria estava à beira do colapso. O que ela faria agora com sua filha ferida e a verdade se desdobrando como uma cobra prestes a atacar? O caos tomou conta da sua mente, e a única certeza que tinha era que nenhuma resposta a salvaria daquela tragédia. Ela precisava de um milagre, e logo tudo o que conhecia poderia se transformar em um pesadelo. Maria estava paralisada. O ar em volta pesava, como se tudo estivesse prestes a desabar. O que você quer dizer com isso, Ricardo? Sua voz soava como um sussurro, sufocada pela incerteza. A multidão do lado de fora havia crescido. Rostos curiosos e preocupados se mesclando. Mas seu coração só orçava por uma pergunta. Quem era realmente Ricardo? Maria, por favor, você tente acreditar em mim. Ricardo suplicou, seu olhar repleto de medo. Eu não sou o monstro que pensam, mas os segredos do meu passado
Eles podem machucar sua família. Eduardo, que até então assistia em silêncio, decidiu intervir. Então, você realmente está dizendo que sabe algo que pode colocar sua família em perigo? O tom de sua voz estava carregado de indignação. Mas Maria sentia que o tumulto emocional era apenas o começo. Do lado de fora, as sirenes se aproximavam, cada vez mais altas, e os murmúrios da multidão tornaram-se uma onda crescente de ansiedade. E então, subitamente, tudo pareceu acelerar. Um grito irrompeu do lado de fora. Olha! Ah, filha dela! O coração de Maria parou. Era Laura, sua filha. Ela havia saído de casa, correndo na direção da confusão. Mãe, o que está acontecendo? Como um flash, o olhar de Ricardo se transformou. O pânico se misturou a algo mais, como se uma máscara caísse de seu rosto. Laura, não! Ele gritou. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, Paulo bloqueou seu caminho. Fique longe dela! Paulo rugiu, seus olhos chamuscando com uma indignação feroz. A situação estava saindo do controle. Maria olhou para sua filha, que estava completamente alheia ao caos, confusa e parecendo vislumbrar uma cena que apenas aprofundava as incertezas. Surge então uma figura alta, no meio da multidão. Um homem com um olhar intenso que a todos congelou. Ele começou a avançar, os passos longos e decididos, seu rosto sombrio, iluminado pela luz do sol. Ricardo! Você não pode escapar do seu passado! Ele gritou, com um tom que reverberava entre as casas. A revelação cortou o ar. Um sussurro de reconhecimento ecoou na mente de Maria. Ela olhou para o homem e seu estômago se revirou. Era um detetive que ela conhecia muito bem de outras histórias. Alguém que tinha investigado os crimes de sua juventude e também a sua própria vida. Eu sabia que estava em alguma coisa, mas não fazia ideia de quão profundo era, pensou, sentindo o mundo girar ao seu redor. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, sua voz agora interrompida pela incredulidade. O detetive deu um passo à frente. Aquele que você ama tem um passado manchado de sangue. Aqueles que ele traiu estão aqui para acertar contas. O desespero tomou conta de Maria. A sensação de traição agia como um veneno em suas veias. E seu coração doía. Ele não é o que parece. Mas enquanto a tensão aumentava, uma explosão irrompeu da multidão. Um tiro! O eco do disparo cortou o ar pesado e trouxe o silêncio absoluto. Maria se virou em direção ao som, e seu coração disparou quando viu que Laura estava caída no chão, os olhos arregalados. Laura! O grito de Maria rasgou a cena, uma explosão de dor e terror. O mundo ao redor se despedaçou. O que estava acontecendo? Quem havia? Feito isso, as sirenes agora pareciam uma sirene do inferno, enquanto a multidão entrava em pânico. O detetive estava agora em alerta máximo e Ricardo parecia petrificado. Não! Ricardo caiu de joelhos ao lado de Laura, que gemia de dor. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele murmurou, a máscara de desprezo e coragem evaporando-se em desespero. A tensão estava insuportável. Maria correu até Laura, seus olhos fixos no rosto da filha. A ferida era grave. Laura, respira, por favor.
Sua voz tremia e o desespero a envolvia. Mas antes que pudesse tocar a filha, tudo escureceu por um momento. Uma figura conhecida surgiu nas sombras, avançando com o olhar de quem detém a chave para tudo. Era Maria Clara, uma amiga de infância, alguém que conhecia os segredos mais profundos de Maria. "Você precisa saber a verdade, Maria!" gritou ela, enquanto se aproximava, ofegante. Os olhos de Maria se arregalaram. "A verdade sobre Ricardo é que ele é seu irmão!" As palavras ecoaram como um trovão no coração de Maria. Tudo parou. Sua mente girava. A revelação de que Ricardo, o homem que ela havia acolhido, compartilha uma ligação sanguínea com ela. O que isso significava? Os laços de confiança se desfazendo em um instante. O olhar de Ricardo se transformou em pânico. "Não, isso não é verdade!" ele implorou. Mas era tarde demais. A sombra de um passado que ninguém poderia imaginar agora se materializava diante dela. A multidão estava em caos, gritos e confusão. Mas tudo o que Maria poderia pensar era: e agora? A revelação mudou tudo. O que era um amor em família agora se tornara um labirinto de mentiras e segredos. A verdade estava ali, bem diante dela. Enquanto Laura tinha um futuro incerto sob a sombra desta nova realidade. Maria estava perdida em um tornado de emoções, sem saber o que vem a seguir. A fragilidade das suas certezas se desmoronava como um castelo de cartas. E o que aconteceu a seguir? A resposta continuava dançando no ar como o eco de uma lembrança distante. Maria estava paralisada. O ar em volta pesava, como se tudo estivesse prestes a desabar. "O que você quer dizer com isso, Ricardo?" Sua voz soava como um sussurro, sufocada pela incerteza. A multidão do lado de fora havia crescido, rostos curiosos e preocupados se mesclando. Mas seu coração só pulsava por uma pergunta: quem era realmente Ricardo? "Maria, por favor, você tem que acreditar em mim", Ricardo suplicou, seu olhar repleto de medo. "Eu não sou o monstro que pensam, mas os segredos do meu passado, eles podem machucar sua família." Eduardo, que até então assistia em silêncio, decidiu intervir. "Então, você realmente está dizendo que sabe algo que pode colocar sua família em perigo?" O tom de sua voz estava carregado de indignação. Mas Maria sentia que o tumulto emocional era apenas o começo. Do lado de fora, as sirenes se aproximavam, cada vez mais altas, e os murmúrios da multidão tornaram-se uma onda crescente de ansiedade. E então, subitamente, tudo pareceu acelerar. Um grito irrompeu do lado de fora. "Olha! A filha dela!" O coração de Maria parou. Era Laura, sua filha. Ela havia saído de casa, correndo na direção da confusão. "Mãe, o que está acontecendo?" Como um flash, o olhar de Ricardo se transformou. O pânico se misturou a algo mais, como se uma máscara caísse de seu rosto. "Laura, não!" ele gritou. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, Paulo bloqueou seu caminho. "Fique longe dela!" Paulo rugiu, seus olhos chamuscando com uma indignação feroz. A situação estava saindo do controle. Maria olhou para sua filha, que estava completamente alheia ao caos, confusa e parecendo vislumbrar uma cena que apenas aprofundava as incertezas.
Surge então uma figura alta no meio da multidão. Um homem com um olhar intenso que a todos congelou. Ele começou a avançar, os passos longos e decididos, seu rosto sombrio iluminado pela luz do sol. Ricardo! Você não pode escapar do seu passado! Ele gritou, com um tom que reverberava entre as casas. A revelação cortou o ar. Um sussurro de reconhecimento ecoou na mente de Maria. Ela olhou para o homem e seu estômago se revirou. Era um detetive que ela conhecia muito bem de outras histórias. Alguém que tinha investigado os crimes de sua juventude e também a sua própria vida. Eu sabia que estava em alguma coisa, mas não fazia ideia de quão profundo era, pensou, sentindo o mundo girar ao seu redor. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Sua voz, agora, interrompida pela incredulidade. O detetive deu um passo à frente. Aquele que você ama tem um passado manchado de sangue. Aqueles que ele traiu estão aqui para acertar contas. O desespero tomou conta de Maria. A sensação de traição agia como um veneno em suas veias e seu coração doía. Ele não é o que parece. Mas enquanto a tensão aumentava, uma explosão irrompeu da multidão. Um tiro. O eco do disparo cortou um ar pesado e trouxe o silêncio absoluto. Maria se virou em direção ao som e seu coração disparou quando viu que Laura estava caída no chão, os olhos arregalados. Laura! O grito de Maria rasgou a cena. Uma explosão de dor e terror. O mundo ao redor se despedaçou. O que estava acontecendo? Quem havia feito isso? As sirenes agora pareciam uma sirene do inferno, enquanto a multidão entrava em pânico. O detetive estava agora em alerta máximo, e Ricardo parecia petrificado. Não! Ricardo caiu de joelhos ao lado de Laura, que gemia de dor. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele murmurou, a máscara de desprezo e coragem evaporando-se em desespero. A tensão estava insuportável. Maria correu até Laura. Seus olhos Momento! Uma figura conhecida surgiu nas sombras, avançando com o olhar de quem detém a chave para tudo. É a Maria Clara, uma amiga de infância. Alguém que conhecia os segredos mais profundos de Maria. Você precisa saber a verdade, Maria, gritou ela, enquanto se aproximava, ofegante. Os olhos de Maria se arregalaram. A verdade sobre Ricardo é que ele é seu irmão. As palavras ecoaram como um trovão no coração de Maria. Tudo parou. Sua mente girava. A revelação de que Ricardo, o homem que ela havia acolhido, compartilha uma ligação sanguínea com ela. O que isso significava? Os laços de confiança se desfazendo em um instante. O olhar de Ricardo se transformou em pânico. Não, isso não é verdade! Ele implorou, mas era tarde demais. A sombra de um passado que ninguém poderia imaginar agora se materializava diante dela. A multidão estava em caos, gritos e confusão, mas tudo que Maria poderia pensar era: e agora? A revelação mudou tudo. O que era um amor em família agora se tornara um labirinto de mentiras e segredos. A verdade estava ali, bem diante dela, enquanto Laura tinha um futuro incerto sob a sombra desta nova realidade. Algo profundo e perturbador a atingiu.
Os segredos que cercavam sua família foram trazidos à luz, obrigando-a a enfrentar os fantasmas que escaparão de casa. Então um grito cortante ecoou. Ele está vindo. A multidão se agitou e todos pareceram se afastar, em pânico. O cenário se desenrolou em questão de segundos. Um homem apareceu entre a multidão, seu rosto escondido atrás de uma máscara. Ele levantou uma arma e gritou: "Ninguém vai sair!" O silêncio caiu novamente, mais pesado que antes. Maria sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem? O que ele queria? Enquanto todos olhavam, paralisados, a única certeza era que tudo o que construíram até aquele momento poderia desabar. Ela precisava agir rápido. O que mais estava por trás dessa ligação familiar? O que mais estava escondido na penumbra do passado que Ricardo não ignorou? A escuridão se aproximava. Qual seria o próximo movimento de Maria? A luta pela verdade só estava começando. Maria sentiu o coração disparar, enquanto o homem mascarado começava a se mover. O ambiente estava tão tenso que parecia que o ar tinha se solidificado. "Ninguém vai sair!" Ele gritou novamente e o pânico se espalhou entre as pessoas. O que ele queria? Por que estavam ameaçando todos? O lampião na esquina iluminou seu rosto, revelando uma expressão intensa e assustadora. Ricardo se levantou, tentando se colocar entre Maria e o intruso. "O que você quer?" ele gritou, a voz embargada pela ansiedade. O homem não respondeu. Em vez disso, ele olhou diretamente para Maria, como se sua presença fosse a única que realmente importasse. O mundo ao redor dela começava a desaparecer, e tudo o que conseguia perceber era aquele olhar penetrante. As sirenes agora pareciam distantes, um eco fraco no fundo. "Maria!" A voz de Paulo cortou a confusão. Ele estava ao lado de Laura, que ainda estava no chão, uma expressão de dor e desespero em seu rosto. "Você precisa sair daqui!" Mas Maria não conseguia se mover. Algo a prendia, como se as palavras do homem trouxessem uma verdade devastadora à tona. "A verdade está mais perto do que você imagina, Maria", disse o homem, sua voz carregada de uma intensidade quase hipnótica. "O que você conhece como família não é nada além de um jogo. Você sabe quem realmente é Ricardo?" Ele gesticulou em direção a Ricardo, que agora tremia. "Ele não é só seu genro, ele é seu irmão." Um silêncio mortal envolveu todos. O impacto das palavras ecoou na mente de Maria como um trovão. "Seu irmão?" Isso não podia ser verdade. Ela olhou para Ricardo, buscando alguma sinalização de que ele não estava ciente disso. Mas o desespero em seu olhar apenas confirmava a possibilidade. "Isso é impossível!" Maria exclamou, com a mão sobre a boca. "Como? Como isso é possível?" As peças da vida que ela conhecia estavam caindo como um castelo de cartas, e seu coração batia tão rápido que mal conseguia respirar. "E você ainda não sabe a verdade completa." O homem mascarado respondeu, cruzando os braços. "Ricardo não é o único que esconde segredos. Todos vocês estão envolvidos em algo muito maior que pode sair do controle a qualquer momento." A multidão murmurava, as vozes confusas refletindo o desespero crescente. "Você está mentindo!" gritou Eduardo, que tinha se aproximado. Mas suas palavras soavam fracas diante da avalanche de revelações. Maria já não sabia em quem confiar.
O homem levantou a mão, pedindo silêncio, seu olhar ferino fixo em Maria. Isso não é só sobre vocês. Há pessoas que não medirão esforços para silenciar a verdade. E você, Maria, é a chave. Se não agir agora, perderá tudo. Um calafrio percorreu seu corpo ao ouvir isso. Ele não era apenas um estranho em um dia aterrorizante. Era um mensageiro dos pesadelos que estavam prestes a se concretizar. Ricardo pegou a mão de Maria, seus olhos arregalados. Você precisa me dizer a verdade, Maria. Vocês têm que me ajudar. Ele estava desesperado, mas o que de fato ele havia feito? O medo crescia dentro dela como um tumor, enquanto as luzes piscavam freneticamente por todo o quarteirão. A única verdade que sei é que eu confiava em você. Maria respondeu, sua voz cheia de tristeza. E então, uma explosão. A porta da frente foi arrebentada e homens armados entraram, fazendo todos se encolherem em medo. O homem mascarado se virou bruscamente e a sala ficou em choque. O clima estava tão intenso que parecia que o chão poderia abrir sob seus pés. Está tudo acabado, disse um dos novos intrusos, a voz firme. Captem todos. Ninguém pode saber o que está acontecendo aqui. Maria viu tudo se desenrolar em câmera lenta. Laura gritando com dor e Ricardo colocando-se na frente dela como um escudo. O homem mascarado estava à beira de se revelar nesse pandemônio, enquanto as palavras "a verdade" ecoavam na mente de Maria. E assim, todos sabiam que essa base confusa de laços não era um simples caos, mas uma rede de segredos que os prenderia para sempre se não fossem capazes de se libertar. E no fundo, uma única pergunta ficou refletindo na mente agitada de Maria. Que outros segredos estavam aí, prontos para serem desenterrados? O homem mascarado, com a arma em punho, olhava para todos nós como se fosse o juiz e nós os réus. A tensão no ar era insuportável. A voz de Paulo cortou o silêncio. Não deixe que ele te controle, Maria. Mas o que poderia fazer? Todos estávamos paralisados, pelo medo, esperando pelo próximo movimento daquele estranhão. Você não sabe o que está acontecendo realmente, não é? O homem mascarado disse, sua voz ecoando como um trovão. A verdade está muito além do que imaginam. Ele apontou a arma para Ricardo, que estava em um estado de pânico. Por favor, não faça isso. Maria gritou, o coração batendo ferozmente no peito. Ele não fez nada de errado. Mas a última coisa que ela queria era aumentar as chamas quando tudo parecia prestes a explodir. Então, como um estalo, Ricardo se virou de uma vez. O que você quer de mim? O desespero em sua voz ressoou e em suas mãos algo reluziu. Um pequeno pendrive. Eu tenho provas sobre a conexão do passado que você não consegue entender. As palavras de Ricardo reverberaram. Provas do quê? O homem mascarado arqueou uma sobrancelha, a tensão palpável entre eles. Você se achou esperto, não é? Mas a sua verdade é só o começo. E de repente, tudo explodiu.
O homem mascarado atirou uma bola de fumaça que preencheu a sala em segundos. O ar se tornou espesso e a confusão reinou. Os gritos se multiplicaram enquanto todos tentavam dispersar. Maria viu a fumaça se espalhando e, em meio ao caos, uma lembrança dolorosa lhe veio à mente. Não, não! Ela gritou, se esforçando para atravessar a nuvem densa. Mas enquanto buscava Laura, uma figura apareceu. Era Maria Clara, ainda lá, com o olhar apavorado. Você precisa saber a verdade, Maria. É tudo uma armadilha. Mas a fumaça se separou e a visão virou um borrão. Então algo mais perturbador aconteceu. Uma voz familiar surgiu, gritando: Parem, todos vocês! Era Laura, que havia se levantado, sangue escorrendo de sua cabeça. A verdade é que não sou só sua filha, Maria. Eu sou também parte do que está acontecendo. O chão pareceu desmoronar. Maria mal conseguia processar o que Laura havia dito. O que está acontecendo, filha? Ela mal podia respirar, sentindo o nó na garganta aumentar. O que você quer dizer? Laura respirava com dificuldade, as palavras saindo entrecortadas. Eu sou filha de Ricardo. O silêncio caiu como uma bomba. Eu sou a razão pela qual eles estão atrás de você. Porque nós todos temos um passado em comum. Maria sentiu o mundo girar ao seu redor. O homem mascarado, Ricardo e agora Laura, ligando tudo em uma teia de segredos que ela nunca imaginou ser parte. O que mais havia escondido? Desespero, confusão e dor se entrelaçavam em seu peito. E enquanto a fumaça se dissipava aos poucos, uma ideia horrenda surgiu em sua mente. O que mais estava se escondendo atrás dessa verdade? E quem estava realmente atrás de tudo isso? As sirenes se aproximavam, mas o verdadeiro estrondo era a revelação prestes a se desdobrar. Maria não sabia em quem confiar mais. Sua história se transformando em um pesadelo vívido. Esse era apenas o início de um jogo mortal onde todos os laços estavam prestes a ser rompidos. A única certeza era que o que quer que viesse a seguir mudaria suas vidas para sempre. E ela precisava saber de uma vez por todas quem realmente mandava no jogo. Maria sentia o mundo desmoronar ao seu redor. O que Laura disse a atingiu como um golpe. Ela olhou para Ricardo e, naquele instante, tudo o que sabia sobre ele se transformou em cinzas. Você não pode estar falando sério, ela murmurou, sua voz quase inaudível. A confusão tomou conta de sua mente, enquanto as sirenes ecoavam ao fundo, aumentando a sensação de desespero. É verdade, mãe! Laura gritou, a voz entrecortada pela dor. Eu só soube recentemente. Você precisa acreditar em mim. Mas em meio ao tumulto, Maria não sabia em quem confiar. O homem mascarado ainda estava ali, sussurrando que tudo estava ligado, que a verdade era ainda mais profunda. E agora, com a confissão de Laura, uma nova camada de horror se desenrolava. Enquanto tentava processar tudo, o homem mascarado deu um passo à frente, insistindo em sua presença opressiva. A verdade não é apenas sobre família, Maria. É sobre poder, influência e algo muito maior do que você pode imaginar.
Ele olhou fixamente para Ricardo. E é por isso que estamos aqui. Justo quando a tensão estava no auge, um estrondo ressoou. A porta principal da casa foi arrombada violentamente. Todos se viraram assustados, e dentro da confusão, uma figura familiar apareceu. É hora de parar com toda essa palhaçada. Era Eduardo, seu velho amigo, mas ele estava armado e com um olhar que transpirava intensidade. Eduardo, não! Maria gritou, mas seu aviso foi em vão. Ele conseguiu contornar a multidão e apontar a arma para o homem mascarado. A cena estava prestes a explodir em caos total. Você não sabe com quem está lidando. O homem mascarado gritou de volta. E Maria se lembrou do que ele dissera. A verdade que você procura não é só uma história familiar, mas a ponta de um iceberg que pode afundar todos vocês. Nesse momento, uma nova onda de gritos irrompeu. O silêncio foi quebrado quando Laura, ferida e ensanguentada, desabou no chão. O pânico tomou conta e Maria gritou seu nome, se lançando em direção à filha. Não, Laura, por favor. O horror estampado em seu rosto, enquanto as lágrimas escorriam pela sua pele. Levem todos para fora, rápido! Eduardo ordenou. Mas enquanto a multidão se dispersava em pânico, ninguém estava prestando atenção no que realmente se passava no fundo daquela confusão. É tudo uma armadilha. O homem mascarado berrou, sua voz aumentando em fúria. Não há espaço para um segredo profundo como esse. Ele então apontou para a figura recuada de Ricardo, uma fúria intensa pairando no ar. Vocês nunca souberam, não é? A voz carregada de rancor do homem cortou. Os crimes do passado estão prestes a se repetir. E é você, Maria, a chave para tudo isso. O olhar sombrio dele parecia penetrar as camadas de vidas que ela pensou que conhecia. Que crimes! Maria gritou, a voz tremulando entre a dor e a confusão. E de repente, como um raio, uma lembrança chegou. Uma fotografia antiga que sempre esteve guardada. Retratos de uma vida que não era dela, mas que ainda assim sua alma reconhecia. O homem mascarado havia se aproximado ainda mais, sua presença agora mais sombria do que nunca. Você não sabe quem realmente está ao seu lado, ele sussurrou. E o verdadeiro traidor não é quem você imagina. A pessoa que você mais confia pode ser a causa de tudo isso. Maria congelou. Seu olhar se voltou para Eduardo, o velho amigo, que se mantinha firme contra o intruso. Eduardo, ela sussurrou, sentindo o nó na garganta apertar. O que você sabe? O semblante de Eduardo carregava uma mistura de pânico e determinação. Eu sempre soube, ele respondeu, a voz baixa, mas clara. E eu só queria proteger você, Maria. O passado de todos nós, ele está de volta e não vai parar. O que está prestes a acontecer vai abalar as fundações de tudo o que acreditamos ser verdade. E naquele momento, um barulho crescente se aproximou. Uma caminhonete preenchida com homens armados. Parou do lado de fora. O verdadeiro jogo estava apenas começando, e Maria sentiu que a terra estava prestes a se abrir sob seus pés. As revelações, tão atrozes e profundas, decidir, disse Eduardo, enquanto os olhares se cruzavam em relance. O que você realmente deseja saber? A verdade pode custar tudo o que você tem. A sala estava repleta de tensão, e a única certeza era que nada seria como antes.
E se a preço de saber a verdade, Maria tivesse que sacrificar ainda mais? O eco da caminhonete e o murmúrio crescente da multidão foram tudo o que restou. E no fundo da sua alma, ela sabia que entrava em uma batalha muito maior do que qualquer uma que já vivera. O que mais estava oculto? E quem sussurrava as verdades por trás de toda aquela escuridão? A confusão estava instalada. O homem mascarado respirava pesadamente, sua presença ameaçadora fazendo todos tremerem. Maria olhou para Laura, que gemia no chão, e então para Ricardo, que parecia assumir toda a culpa. Ninguém vai se machucar! Eduardo gritou, sua arma firme, mas o medo também estava estampado em seu rosto. Vocês não precisam fazer isso. Cala a boca! O homem mascarado gritou, desviando o olhar de Eduardo para Maria. Você está onde não deveria estar, Maria. A verdade que você não sabe pode custar suas vidas. O ambiente ficou em silêncio, e tudo o que se ouvia era o batimento furtivo do coração de Maria. O mundo havia parado. E como se o destino tivesse um plano, um ruído de sirenes ressoou nas proximidades. A polícia estava chegando, mas não sabia do que se tratava. O homem olhou para a janela, sua expressão mudando rapidamente. Isso não está acabado, ele sussurrou, antes de dar um passo para trás, cercando-se de sombras. Maria, a verdade virá até você. Maria sentiu uma onda de pânico. Não! Espere! Você não pode ir embora assim! Mas era tarde demais. Ele desaparecera na fumaça que se espalhava pela sala, deixando um ar pesado de mistério e tensão. E a confusão logo se intensificou. Laura! Maria correu até sua filha, que estava pálida. O ferimento era sério e a vida dela estava por um fio. Por favor, filha, aguente firme. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, enquanto ela segurava a mão de Laura, sentindo a vida dela escorregar entre seus dedos. Ricardo se ajoelhou ao lado delas, seu olhar tomado pelo arrependimento. Eu nunca soube que ela era sua filha. Não queria que isso tudo acontecesse. A raiva e a tristeza misturavam-se na voz de Maria. Como você pôde esconder isso de mim? Sua vida, a nossa vida, estava toda uma mentira. Eu não sabia o que eles queriam de mim. Ricardo estava se afundando no desespero. Maria, eu não sou seu inimigo. Espero que não, Ricardo. A voz dela tremia, mas o amor pelo genro ainda estava lá. Se você estiver mentindo, não sei o que farei com você. E o tempo parou novamente, quando os primeiros policiais entraram na casa, interrompendo a tensão. Os oficiais cercaram o espaço, gritando ordens. Maria e sua família foram levados para um canto, os olhares se cruzando entre eles, expressando tanto medo quanto esperança. Tirem todos do caminho, um dos policiais gritou. Qualquer movimento em falso e teremos que usar força. Maria sabia que tinha que falar. Escutem, há um homem mascarado aqui. Ele sabe de segredos que precisam ser revelados. Ele está atrás de nós e nossa história. A realidade asfixiante selava suas palavras. E naquele momento, enquanto as luzes da polícia piscavam no fundo, uma nova intenção pairou no ar. O que a verdade traria a todos? O que mais estava oculto que poderia mudar tudo novamente? Enquanto Laura era levada para a ambulância, Maria se voltou para Ricardo. Precisamos descobrir quem está atrás de nós.
Isso não pode acabar deste jeito. Os olhos de Ricardo estavam repletos de compreensão. Prometo que vou te ajudar. Vamos juntos desenterrar isso. Por Laura. A multidão começou a se dispersar, mas as palavras daquele homem mascarado ainda ecoavam na cabeça de Maria. O passado não estava resolvido, e a conexão entre eles nunca poderia ser ignorada novamente. Então, um novo desejo acendeu em Maria. A estranha ligação familiar a levaria a buscar a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas de um passado que nunca deveria ter sido esquecido. Ela percebeu que as escolhas feitas agora moldariam o futuro de sua família para sempre. Então, em meio ao caos e à incerteza, Maria, Eduardo, Ricardo e até mesmo Paulo se uniram em um novo propósito. As palavras de força e determinação se ergueram, enquanto a resposta ficava mais clara. Assim, juntos, eles olhavam para a frente, e na frente deles, um mundo de segredos esperava para ser revelado. Mas antes de tudo isso, preciso pedir a você algo muito importante. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Você é parte fundamental desta jornada.